Bom, falar um pouquinho agora de conceitos, conceitos de condutor isolante. Um vídeo bem curtinho só para a gente reforçar esses dois conceitos aí, ok? Bom, se a gente for ligar aquele condutor, aqueles fios condutores entre os polos de uma bateria, ou seja, entre uma diferença qualquer de potencial elétrico, vão aparecer correntes elétricas. O que acontece é que, dependendo do material que você ligar entre esses dois pontos de diferença de potencial elétrico, vai aparecer uma corrente diferente. Imagina que a diferença de potencial elétrico é a mesma, e as correntes vão ser diferentes. Por quê? Porque cada material tem uma característica de deixar passar mais ou menos corrente. Cada material tem a característica que ele resiste mais ou menos à passagem de corrente elétrica. Quando o material deixa passar facilmente a corrente elétrica, a gente diz que ele é condutor. Na verdade, quando a gente viu lá no primeiro vídeo falando de tensão elétrica, o material condutor é aquele material que tem um elétron sozinho na última camada, na camada de valência. Então, todo material que tem um elétron na última camada, ele é um material bom condutor. Por quê? Porque fica fácil tirar aquele elétron dali, e é justamente aquele elétron livre, digamos assim, é ele que vai circular, é ele que vai fazer a corrente circular. Então, se o material tem um elétron na última camada, esse material vai ser um bom condutor de eletricidade, porque facilmente você tira esse último elétron da última camada, e ele saindo dali, ele favorece a passagem da corrente elétrica através daquele material. Aqui a gente tem alguns exemplos, falar um pouquinho da condutividade dos materiais. A gente vai ver no vídeo de resistência elétrica, a gente vai ver o conceito de resistividade. O que a gente está mostrando aqui nessa tabela é o conceito de condutividade relativa. O que é a condutividade relativa? É uma forma da gente apresentar o quanto o material é bom condutor ou não, comparando ele com cobre. Então, a condutividade relativa é a facilidade que o material tem de conduzir corrente elétrica, comparando com cobre. Então, nessa tabela aqui, a gente pode ver que o cobre aparece, com uma condutividade relativa de 100, a base é ele, e que a prata, isso aqui está em inglês, mas é prata, e que a prata tem uma condutividade relativa de 105, ou seja, a prata é um condutor um pouquinho melhor que o cobre. Ninguém faz fio de prata porque a prata é muito cara, mas a prata conduz um pouquinho melhor que o cobre. Depois do cobre, a gente está vendo aqui o ouro, que tem uma condutividade relativa de 70%. Ou seja, ele é um pouco pior do que o cobre. O alumínio 60%, tungstênio 30% e assim por diante. Esse conceito de condutividade relativa é só para a gente saber de fato quem são os bons condutores, E a gente compara todo mundo com cobre, que o cobre é praticamente um padrão para a fabricação de fios, Essa liga constante, isso aqui é uma liga, constantã é uma liga, aí vai cobre, níquel, manganês, é uma série de materiais que formam essa liga. Ela tem uma característica interessante, essa liga constantã, que ela quase não é influenciada pela temperatura. A gente vai ver na parte de resistividade, que a resistividade depende um pouco da temperatura também. No caso da liga de constantã, ela tem uma característica interessante, que ela é muito pouco influenciada pela temperatura. Bom, falar um pouquinho então dos isolantes. O isolante é justamente aquele material que a última camada dele, ou a camada de valência, está completa, tem todos os elétrons que deveriam estar ali. Ou seja, quando a última camada está completa, o átomo é muito estável. É muito difícil você tirar elétrons, roubar elétrons daquele átomo, tirar elétrons daquele átomo, fazer o elétron circular. O átomo com a última camada completa, ele é um átomo muito estável. Por isso ele não tem, ou dificulta que você tenha elétrons livres.
E não tendo elétrons livres no material, fica difícil passar uma corrente por ele. E esse material acaba resistindo muito à passagem de corrente. E aí a gente chama esse tipo de material de isolante. Contudo, quando a gente fala que o material é isolante, não quer dizer que não passa a corrente. Se você for aumentando a diferença de potencial, vai chegar uma hora que esse material também não vai suportar, vai perder a rigidez dielétrica e vai deixar a corrente passar. Nessa tabelinha aqui do lado, a gente tem alguns valores de rigidez dielétrica de alguns materiais. O que quer dizer isso aqui? Aqui, por exemplo, do ar. O ar tem uma rigidez dielétrica de 30, estão vendo aqui, ó, 30 kV por centímetro. O que significa isso? Se você tiver uma diferença de potencial de 30.000 volts e esses dois pontos, ou seja, onde existe essa diferença de potencial, esses dois pontos estiver afastado um do outro por apenas 1 centímetro, e entre esses dois pontos tiver o ar, ainda assim não vai passar corrente, o ar vai suportar. Agora, por exemplo, se você botar 40.000 volts, os elétrons vão atravessar o ar, eles vão passar pelo ar. Você vai romper a rigidez dielétrica do ar. Então a rigidez dielétrica do ar é 30.000 volts por centímetro. Uma distância de 1 centímetro, você pode aplicar 30.000 volts. Se tiver o ar entre esses dois pontos, a corrente não deve passar. Claro, o ar pode estar muito carregado de umidade, aí é diferente. A gente está falando aqui do ar seco. Se a gente for ver a porcelana, 70.000 volts de rigidez dielétrica. Óleo, baquelite, borracha. A rigidez dielétrica da borracha é 270.000 volts por centímetro. Então, numa distância de 1 centímetro, se você colocar uma borracha isolando, separando esse 1 centímetro, você pode aplicar uma voltagem de até 270.000 volts que a borracha vai suportar e não vai deixar a corrente passar. Por isso que ela chama isolante. E aqui, no final, a gente tem aqui o vidro, o teflon, e no final a mica. A rigidez dielétrica da mica é 2.000, aqui já está em 1.000, que é da unidade, então é 1.000 vezes 1.000, 2 milhões. 2 milhões de volts por centímetro. Ou seja, uma rigidez extremamente forte. Quase impossível a gente fazer passar uma corrente através da mica. Bom, vou falar um pouquinho de semicondutores. O próprio nome já diz, semi é uma coisa que é meio, né, que tá entre dois pontos, né? Semicondutor é um material, né, que tem características. As características do semicondutor, eles ficam no meio termo. Ele não é nem um bom condutor e nem um bom isolante. É um material que está classificado ali no meio termo. Esse material, o semicondutor, ele é muito usado na indústria de eletrônica. Na verdade, a eletrônica toda foi construída em cima dos semicondutores. Os semicondutores, na verdade, são os materiais que têm 4 elétrons na última camada. Se tivesse um só, era fácil tirar, e esse material seria um condutor. Se ele tivesse a última camada completa, né, com todos os átomos completinho, seria muito difícil tirar um elétron daquela última camada, e por isso esse material é um isolante. E o semicondutor, ele tem 4 elétrons na última camada, e aí ele fica no meio termo ali entre condutores e isolantes. A indústria de eletrônica usa muito esse material. Na verdade, na eletrônica, o que acontece? Você tem um material semicondutor que é dopado com outros materiais para formar um semicondutor, que a gente chama de semicondutor com dopagem positiva e semicondutor com dopagem negativa.
a maior parte do material, dos componentes eletrônicos que a gente tem é feito de silício, que é um material semicondutor. Vamos dar uma olhada aqui nessa parte de dopagem. Aqui então tem dois exemplos, né? Você tem o átomo de silício, lembrando que o átomo de silício tem 4 elétrons na última camada, e você pode dopar ele, ou seja, você pode poluir um cristal de silício com traços de um outro material, por exemplo, o fósforo. O fósforo tem 5 elétrons na última camada. Ora, você tem um semicondutor, que é o que tem 4 elétrons na última camada, e você faz uma liga, você mistura aquele cristal de silício com um pouquinho de fósforo. O fósforo tem 5 elétrons na última camada. Então, quando construir a estrutura dos átomos, aquele pouco de fósforo que foi adicionado no silício vai ficar com um elétron sobrando. Os 4 vão se combinar, né, nas camadas de valência lá, e vai ficar com um elétron sobrando. Esse elétron favorece minimamente, não vai tornar o material um condutor, mas vai fazer um semicondutor que tem uma característica de um elétron a mais, ou seja, está com uma pequena carga negativa, porque tem um elétron a mais. Da mesma forma, você poderia dopar o silício com o boro, e o boro tem 3 elétrons na última camada. E aí o efeito é o contrário, ou seja, você vai criar um material que tem características de semicondutor, mas ele está um pouquinho positivo, ele está com algum excesso ali de cargas positivas, porque o boro, na verdade, tem 3 elétrons na última camada, então ele não vai se combinar. Os pares que vão se combinar de silício e boro, um deles vai ficar faltando um elétron. E faltando um elétron, a gente diz que o material, na verdade, tem uma carga positiva. Então essa seria a dopagem. Ela pode ser feita com materiais de 5 elétrons na última camada ou com materiais de 3 elétrons na última camada, dopando um material semicondutor, que é um material que tem 4 elétrons na última camada.